Posso começar, vice? Por favor. Todos estão aguardando ansiosos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los, cumprimentar o doutor Celso Nisquier, vice-presidente da BMS, que está presidindo agora a nossa segunda etapa dessa sessão, o grupo aqui da FINEP, que está conosco. Dizer que hoje é um dia atípico, né, nesse seminário, claro, com a presença da SERES, que acabou de assumir, então é normal esse movimento em torno das novas propostas que o secretário traz para o setor, é mais do que oportuno. Também dizer da presença do conselheiro, do presidente da Câmara de Educação Superior, professor Freitas, que muito enriquece o debate, e dizer da satisfação de, além de ter a participação de muitos representantes aqui do setor, também cumprimentar as pessoas que estão assistindo pela internet. É um tema extremamente interessante, acho que não é esse, né? Esse está errado. É o anterior. É o anterior. Sim. É um tema muito interessante, porque esse tema, o impacto das diretrizes curriculares na oferta dos cursos de Direito, ele remete a uma discussão política, evidentemente, não é? Política educacional, as políticas públicas, e também remete o fazer nas instituições de educação superior. Então, é um tema que, em si, é um tema que articula o saber teórico, o saber político, com o saber, com o fazer, o cotidiano das IES e dos cursos de graduação. Então, nesse contexto, o corpo docente, os dirigentes das instituições de educação superior têm um papel extremamente relevante, principalmente nesse momento de transição da saída de uma resolução para o ingresso numa nova resolução que se coloca como sempre um desafio. É sempre um desafio, não é? Nós nos depararmos com uma nova proposta de diretrizes curriculares, e agora não mais uma proposta, uma resolução, é sempre um desafio. E ainda mais sendo o curso de Direito, que é um dos bacharelados clássicos daquele grupo dos bacharelados já consolidados internacionalmente e também no Brasil. Bom, interessante, né, que a minha apresentação vai muito em sintonia, não poderia ser diferente, porque o tema é o mesmo, com a fala do professor Freitas, que é nosso conselheiro da Câmara de Educação Superior, que nos brindou, agora há pouco, com a sua apresentação. E quando se fala, evidentemente, em diretrizes curriculares, a primeira coisa que surge como contraponto é a questão do currículo mínimo. Até que ponto nós trabalhamos com diretrizes e até que ponto essas diretrizes se esbarram no currículo mínimo. Então, aí eu fiz rapidamente um levantamento, né, histórico, bem recente, de como é que esse movimento dessas duas concepções convivem até o dia de hoje. A lei que criou o Conselho Nacional de Educação, a Lei 91/31, foi a primeira vez que traz publicamente essa expressão, diretrizes curriculares, para os cursos de graduação, preferencialmente para os bacharelados. Nós estamos aqui falando dos bacharelados. Então, essa lei, ela traz, num determinado artigo, as atribuições do Conselho Nacional de Educação. E, nesse grupo de atribuições, fica claro que deliberar sobre as diretrizes curriculares que são propostas pelo MEC, naquela ocasião ainda se chamava Ministério da Educação e do Desporto, é uma atividade, uma atribuição da Câmara de Educação Superior. Então, isso também vem ao encontro do que foi dito pelo doutor Janguier na fala das considerações após as exposições das SERES, que cabe, de fato, ao Conselho Nacional de Educação e, evidentemente, ao Ministério da Educação, como um todo, deliberar sobre os cursos de graduação, seja bacharelado, licenciatura ou CST.
Então, lá já na lei, em 1995, quando foi criado o Conselho, nós vamos ver a primeira vez que surge, numa lei, a expressão diretrizes curriculares. Logo a seguir, nós temos a LDB, né, que vem, em dezembro de 1996, trazendo também essa expressão de diretrizes curriculares. E é aí que se dá o grande conflito entre diretrizes curriculares e currículo mínimo. O currículo mínimo ele existiu até a LDB. Na verdade, esses currículos mínimos eles eram elaborados e formatados pelos conselhos profissionais, que monitoravam, inclusive, a implantação desses currículos. Tem uma história muito forte das engenharias, que ia até... eles, antes de olhar qualquer diploma, eles chegavam a fazer um checklist comparativo para ver se, de fato, aquele curso obedecia rigorosamente ao currículo mínimo, que não só estabelecia um elenco de disciplinas, mas chegava ao detalhamento da bibliografia e chegava ao detalhamento da ementa. As ementas tinham que ser idênticas no Brasil inteiro, como muito bem colocou o conselheiro Freitas, doutor Freitas, mostrando que independia do contexto institucional, do contexto regional, da missão da instituição, isso não era levado em consideração. Com a chegada, evidentemente, da lei que cria o Conselho e da LDB, surge um parecer muito interessante do Conselho Nacional de Educação, que poucas pessoas utilizam e citam esse parecer, que é o parecer 776, que teve como relator o Efrem Maranhão, que, pela primeira vez, esse parecer faz uma distinção conceitual e metodológica de diretrizes curriculares e currículo mínimo. É muito interessante retomar esse parecer e analisá-lo, porque ali, pela primeira vez, se tem claro o conceito de diretrizes curriculares, que é exatamente o conceito que o conselheiro apresentou, que diretrizes curriculares são orientações. Adorei aquela coisa assim, vai fazer ginástica, vai comer espinafre, vai comer uma maçã toda noite, isso tem muito moda, né? Então, outra coisa assim que eu vou abrir um parênteses, eu vou mudar meu nome para Marco, gente, me desculpe. A partir de amanhã, por favor, não sou mais Yara Xavier, me chamarei Marcos, porque serei muito bem atendida nas séries. Vocês viram que o nome que prevalece lá é Marcos, né? Os 3 diretores, o secretário, desculpa, é brincadeira, mas é o nome que está na moda, agora é Marcos. Bom, então, olha só, e aí, o que acontece? Essas orientações gerais, elas vêm como orientações exatamente para possibilitar e trazer para um debate acadêmico a flexibilização. Quem traz a flexibilização para a lógica acadêmica é exatamente são as diretrizes curriculares. Porque as diretrizes curriculares implantadas, elas rompem com a grade curricular e traz, nesse lugar, a flexibilização curricular, que é muito bem-vinda. Com a flexibilização curricular, se coloca uma imposição, que é a discussão da interdisciplinaridade. Não é? A interdisciplinaridade é uma decorrência de uma matriz flexível, não tem outra. E, necessariamente, uma matriz que vai considerar, evidentemente, o contexto institucional, o contexto cultural, o contexto geopolítico, o contexto regional aonde a IES está localizada. E é uma coisa muito chata, todas as instituições, independente da sua origem, da sua história, da sua localização, terem as mesmas características e os mesmos cursos. Né? Nós precisamos, cada vez mais, trabalhar pela diversidade. Já vou fazer um comercial, que é o tema do nosso congresso lá em Belo Horizonte. Né? Posso falar? Meu coordenador aqui da comissão, o nosso congresso, que agora acontecerá em junho, agora próximo, nós vamos tratar da inovação e diversidade. Então, fechando um ciclo da discussão sobre inovação. Então, a diversidade é, de fato, o grande desafio, o grande objeto que nós temos que nos aproximar
para chegarmos à riqueza do processo formativo, principalmente nos cursos de graduação. Superado esse debate, nós temos um outro debate reflexivo muito interessante, que é o seguinte: afinal, diretrizes curriculares, matriz, currículo e projeto pedagógico, mesma coisa? Não. São elementos diferenciados, apesar de terem uma sintonia muito forte e estarem todos dentro da mesma base de construção. Então, as diretrizes curriculares são as orientações que o professor Freitas muito bem apresentou há poucos minutos. A matriz curricular, ele também já facilitou a minha fala. O professor também apresentou. Quando ele disse, estou fazendo um exercício, e apresentou alguns semestres, aquilo ali são semestres de uma matriz curricular, que, na verdade, é um elenco de atividades, não só de disciplinas, mas de atividades. Todas as atividades precisam estar contidas na matriz curricular, seja atividades complementares de ensino, de pesquisa, de monitoria, iniciação científica. A matriz ela é ampla. E essa matriz ela pode ter uma série de configurações. Ela pode ser vertical, ela pode ser modular, mas a matriz hoje que mais se adequa a essa nova proposta de currículo de direito é a matriz em formato de rede. É a matriz em formato de rede que vai possibilitar que as instituições e os cursos apresentem uma proposta de curso que atenda plenamente às entrelinhas e o que está posto nas próprias diretrizes curriculares. Então, nós temos diretrizes curriculares, que são orientações, eu aqui até acho que merece uma reflexão, que as diretrizes curriculares, não só do direito, mas a da medicina também, que foram aprovadas em 2014, a da pedagogia, formação de professores que vai e volta, a da própria da farmácia, também aprovada em 2017, todas essas recentes, elas ainda estão muito próximas de uma versão de currículo mínimo. Elas ainda detalham muito, mas, evidentemente, como também foi dito, a liberdade é um componente ainda difícil de ser trabalhado por todos. E uma regulação muito excessiva há de se ter uma certa prudência também, com uma liberdade muito ampla. Não é? Então, mas penso que, futuramente, nós deveremos evoluir para diretrizes curriculares não tão fechadas, não tão regulamentadas, que chegue até ao ponto de dizer a carga horária, dizer exatamente disciplinas que devem acontecer. Eu penso que deveriam ser orientações mais gerais, mais de cunho mais de mérito, de qualidade, do que de aspectos mais estruturais. E não discutir estrutura de um curso, mas discutir mérito e qualidade daquele curso. Bom, e aí nós temos, então, uma discussão muito profunda que trata da matriz curricular. A matriz curricular, então, é esse elenco de atividades distribuído pela carga horária, distribuído no tempo e no espaço. E o currículo? O que é o currículo? O currículo é um construto político, cultural, sociológico, pedagógico. É uma grande construção, é um construto que enriquece todo esse debate, não é, do projeto pedagógico, que vem, nesse sentido, a abrigar todos esses elementos no seu contexto. Então, no projeto pedagógico, é um documento contextualizado, um documento que vai, além das diretrizes, da matriz e do currículo, trazer toda uma base filosófica, uma base de construção dos princípios, dos valores, da missão, de quais são, de fato, as orientações daquela instituição em relação aos seus cursos de graduação. E a sua inserção com a pós-graduação. Isso é fundamental. E agora está rolando uma discussão que eu acho que é muito interessante, que a gente deve, inclusive, se apropriar, principalmente quando as diretrizes estão sendo trabalhadas e aprovadas pela Câmara de Educação Superior, que é o seguinte:
o Brasil tem vários processos de acesso e de seleção. Nós deveríamos trabalhar num único processo de seleção e de acesso. O aluno ingressa num único e tem garantido todo um processo de formação continuado que o leve até o doutorado, sem essas quebras e esses vários processos seletivos, né? E eu acho que as diretrizes curriculares do direito apontam, e é um avanço nesse sentido. Bom, e aí nós temos o quê? Vou entrando agora no direito propriamente dito. Nós temos aqui, rapidamente, uma trajetória histórica das diretrizes do direito. A primeira, grande, né, que nos orientou e vem nos orientando até agora, é a 9, de 2004. Depois nós tivemos a 3, em 2017, que mudou apenas a questão do estágio curricular, e agora, recentemente, dezembro de 2018, nós tivemos publicado aí no Diário Oficial. Pode? Olha que honra. Aproveitando aqui a bela exposição da professora Yara, queria dizer que, no mesmo espírito, eu fui o relator, no mesmo espírito, foi aprovado pelo Conselho e está para ser homologado pelo ministro. Não é? Ele, aparentemente, não tem nenhuma ressalva, aparentemente, não é? As diretrizes da engenharia. Então, se você tiver um curso de engenharia, de produção, você pode ter muita interface com a administração, com a economia, com contabilidade e assim por diante. Não é? Onde criatividade e inovação são elementos fundamentais. Mas o foco de todas essas diretrizes é habilidades e competências. Então, com as diretrizes, hoje, de um engenheiro, por exemplo, eu demando certas habilidades e competências. Daqui a 5 anos, outras habilidades e competências. Mas a diretriz é a mesma. Você é que muda. Você pode mudar à vontade. Daqui a 15 anos, com novas tecnologias, outras habilidades e competências. Mas você é que muda. Então, as de engenharia já estão na mesa do ministro. Então, aparentemente, está tudo tranquilo para ele aprovar, mas sempre qualquer pressão é positiva. Exatamente, esse deve ser o espírito, né, da normatização. O que deve mudar? O perfil, porque o mundo do trabalho muda, e competências e habilidades e atitudes, que devem ser revistas a cada período, em detrimento exatamente da evolução do pensamento científico e outras coisas mais. Mas, nesse contexto, então, nós temos aí esse marco dentro da história das diretrizes curriculares do curso de Direito. Logo a seguir, em 2015, o Conselho Nacional de Educação instituiu uma comissão que a BMS participou ativamente em todos os seus momentos, né, nessa comissão, já para discutir novas diretrizes curriculares. E aí, de 2015, como o conselheiro também apresentou, vem, em 2018, o parecer 635, que traz todo o detalhamento das diretrizes curriculares. Eu quero aqui dar né, todo mundo sabe isso, mas não se dedicarem exclusivamente só à resolução. O parecer é uma peça muito rica, principalmente para quem vai trabalhar projeto pedagógico, para quem vai fazer essa ruptura, que é sempre uma ruptura, sair de um modelo, ingressar em outra proposta, em outro modelo. Isso é uma ruptura epistemológica hegemônica. Ela é a síntese de uma construção coletiva que integra todas as participações, representação das entidades, da sociedade, das instituições, e fica claramente, quando se lê o parecer e se lê a resolução, né, fica claro que ela assume como lógica e como fundamentação o paradigma do saber, que é o paradigma desse século. Então, isso a gente também quer parabenizar, fica muito claro, né, essa mudança de olhar, essa mudança paradigmática para eleger uma lógica, uma corrente filosófica que deu origem a tudo mais que está posto na resolução. Bom, aqui também o conselheiro já apresentou o projeto. Aqui que eu acho que ainda é uma caída lá no currículo mínimo, a necessidade de deixar no texto da resolução quais são os elementos constitutivos de um projeto pedagógico. Mas ali
Sim, mas mesmo como... Eu entendo, e entendo assim, não é uma crítica, é uma observação. Eu entendo assim, que ainda é uma necessidade nossa... E da OAB. Sim, nossa que eu digo, né, da OAB, nossa, enquanto estágio evolutivo do nosso povo, essa necessidade de regulamentar e normatizar. Porque, veja, isso já está consagrado, isso já existe. 90%, não vou dizer 100%, mas 99,9% dos PPCs seguem essa sequência, não inovou absolutamente nada. Não é? Todos os PPCs têm essa sequência. Então, houve uma necessidade ainda de consagrar quais são os elementos constitutivos de um PPC. Quando bastaria, na minha opinião, que fosse dito, há de se ter um PPC contextualizado, que garanta determinados princípios e diretrizes. Mas isso é evolutivo, já houve um avanço imenso, uma evolução enorme, mas penso que daqui... numa próxima revisão, daqui a alguns anos, nós já, enquanto grupo social, já teremos superado essa necessidade de deixar escrito determinadas coisas que já são consolidadas no nosso agir diário e acadêmico. Bom, aqui tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a questão de trazer para as diretrizes curriculares o que até bem pouco tempo eram tratados, temas que eram tratados como requisitos legais, né? Que, na verdade, eram tratados no instrumental anterior, ao de 2017, do INEP, como requisitos legais. Então, esses atendimentos a direitos humanos, a cultura afro-brasileira, e aí, nas diretrizes curriculares do direito, assumem características além de requisitos legais, nem todos requisitos legais previstos no instrumental do INEP são transversais, alguns, inclusive, são apenas localizados. Aqui, no direito, eles passam a ser temas transversais. E o que representa... Deixa eu só dar uma... Isso aí é mais um exemplo de que é uma obrigação. Por exemplo, educação ambiental. Aquilo foi tais como, Sim. Por exemplo, educação ambiental, por exemplo, educação de direitos humanos. Ou seja, uma escola não é obrigada a fazer nada disso. Ela Sim, faz... mas é obrigada pelos requisitos legais. Porque, pela pressão que nós tivemos, de imensa... Aí eu botei tais como, ou seja, por exemplo... Então, se você não botar isso, não tem problema nenhum. Pelos requisitos legais, né? Pelos requisitos legais, todos os cursos precisam atender, porque, senão, na hora da avaliação, os avaliadores chegam em loco e aí você tem um prejuízo grande no processo avaliativo, né? Isso gera, inclusive, protocolo de compromisso se você não atende aos requisitos legais. Mas, aqui no direito... Oi? Aqui, no direito, há uma questão que, na minha opinião, avança, porque não fica uma coisa estanque. Se você fizer essa opção, você faz uma opção como aquele tema, não para atender a um requisito legal, mas faz uma opção como um tema, de fato, que tem relevância com o seu PPC, e ele assume uma característica transversal. Bom, o perfil do graduando, eu li os dois, o da resolução anterior de 2004 e da resolução atual. Esse perfil, eles são semelhantes, não é? Não houve uma evolução, pelo menos no que está escrito, foi só uma ordem do texto, mas a essência é muito semelhante com a anterior e atual. O que avança, na minha opinião, é que agora fica explicitado que há necessidade dos planos de ensino. Então, aqui, como me pediram, né, enquanto eu fui ali rapidinho no intervalo, que eu falasse uma coisa mais técnica, me foi pedido, né, Simone, que eu falasse um pouco mais de como fazer, da questão técnica, que eu desse umas dicas e tal. Então, observar claramente que o texto das diretrizes fala dos planos de ensino. Então, os planos de ensino precisam estar em consonância com todo esse perfil do graduando, que é uma coisa nova, interessante, que não existia. E aqui também, uma coisa que vale a pena destacar é que, pela primeira vez, surge claramente, né, que, além das competências de ler, interpretar, aplicar,
surge como competência o domínio de tecnologias, isso é muito interessante, né, para ficar coerente com as mudanças do processo de trabalho, o saber como cultivar o diálogo e valer-se de meios consensuais de solução de conflitos. Aqui eu acho que é um ponto importantíssimo, sim, diretrizes curriculares, orientações, um ponto muito interessante, atual, moderno, contemporâneo, que avança, inclusive, em relação às demais diretrizes curriculares. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque as da saúde, principalmente a da farmácia, eu tive um papel meio de participante do grupo de elaboração, junto com o conselheiro Oquida, na elaboração, e a gente sabe a dificuldade que foi para que a gente colocasse, não pelo conselho, mas pelo grupo, pela corporação, para que se colocasse determinados pontos. E aqui eu acho que houve um avanço muito grande quando se traz para o texto da resolução o domínio da tecnologia. E isso é mais detalhado no parecer 635, quando, no parecer, fica muito evidente a inserção de novas tecnologias, como, por exemplo, a redução ou substituição de tarefas humanas por sistemas informatizados. Texto do parecer. Então, isso também é de aplaudir. Eu posso imaginar, né, o debate acalorado do relator, do conselheiro, hoje presidente da Câmara, junto com a sociedade e as entidades, para que esse texto fosse colocado dessa forma. Mais uma vez, eu lhe parabenizo. Bom, as DCNs têm, como também já foi apresentado, essa organização curricular, não é? Que é a formação geral, técnico, jurídica e prática, podendo incluir conteúdos regionais, nacionais ou internacionais. Isso também é uma possibilidade, isso garante a flexibilização, garante o afastamento do currículo mínimo e a aproximação com as diretrizes. Fala de algumas disciplinas e conteúdos novos, que não estavam explicitados na anterior, e uma coisa que depois eu gostaria que o professor, aproveitando aqui o conselheiro, ele nos falasse. Por que não foi utilizada a expressão TCC, e que é comum, utilizada em quase todas as resoluções, e aqui no direito, a sigla que foi usada e o nome foi trabalho de conclusão, trabalho de curso, né? Eu acho que isso foi um avanço, porque isso não fecha que o trabalho tem que ser no último período, né? É um trabalho de conclusão, então um trabalho de curso ele pode ser feito em determinado período, quando o aluno, isso eu achei de uma riqueza que talvez não tenha sido percebido. Isso é muito bom, porque é quando o aluno e o seu mediador, o seu facilitador, que é o professor, numa metodologia que se quer ativa, se coloca como pronto para aquela etapa. E isso facilitará muito, inclusive porque nós sabemos do exame da ordem, né, que vai colocar na agenda do aluno uma série de atividades juntas. E no ano do ENAD, isso ainda fica muito mais complicado, porque o aluno tem o TCC, o ENAD e o exame de ordem. Então, o ideal foi exatamente isso, e que as demais diretrizes que adotarem o trabalho de curso, que não diga trabalho de conclusão de curso, né? Tire essa palavra conclusão, porque o que é conclusão? É quando o aluno e o seu tutor, o seu professor, o seu mediador, é como no mestrado. O mestrado, eu tive várias orientações, orientei vários mestrandos, doutorandos. É quando o orientador e o aluno, o mestrando ou doutorando, diz assim, ó, não preciso de 48 meses. A CAPES me dá 48, mas eu não preciso. A CAPES me dá 24 para eu terminar meu mestrado, mas eu posso muito bem migrar para um doutorado com 12 meses, com 18 meses. Então, é nessa pactuação, orientando e orientador, que se decide em que momento o trabalho final, ou a dissertação, ou a tese, será apresentada, e apresentada não necessariamente no 24º mês para o mestrado, ou no último mês de um doutorado. Isso aí eu achei que foi um avanço muito grande. E aí vem, claramente, nas diretrizes curriculares, 2 eixos transversais,
que não aparecem explicitamente, mas quando a gente lê, e o conselheiro falou isso na apresentação dele, quando se lê conjugadamente o parecer e as diretrizes, nós vamos ver claramente os dois eixos transversais. E aqui eu chamo a atenção, principalmente para os mantenedores, para os dirigentes das instituições, para o núcleo docente estruturante, para a CPA, que devem se debruçar sobre esse trabalho de elaboração e implantação das novas diretrizes, que são dois temas, inovação e tecnologia. Né? São dois temas, eixos, mais do que temas, são eixos transversais que vão possibilitar a construção de todo o currículo e de todo o projeto pedagógico. Então, o projeto pedagógico e o currículo, eles devem estar respaldados nesses dois eixos transversais. E aí, eu trouxe aqui, até uma contribuição do doutor Bruno, né, que a gente tem uma parceria muito grande, semana passada eu estava aqui trabalhando com ele, e a gente estava falando sobre essa apresentação, e o Bruno me deu uns toques, me passou umas dicas, e me deu para eu ler uma matéria da Exame sobre exatamente essa nova lógica dos escritórios de direito. Além de uma série maravilhosa que eu estou assistindo, não consigo sair de frente da Netflix, toda hora eu só quero ficar na Netflix assistindo essa série, The Good One, né? Maravilha, fico lá olhando aquela advogada, aquele escritório de direito, maravilhoso. Então, assim, o que acontece? Essas funções típicas de advogados já são feitas por software e robôs. Então, aquilo que o conselheiro também disse. Então, aqui a gente traz uma série de coisas, eu pensei dessa matéria da Exame, a importância de se trabalhar, e principalmente na formação do aluno, essa inserção da informática, do robô, e por que não falar desses cursos híbridos, da educação à distância, que é uma tecnologia, uma inovação. Não é? Veja, olha o que a gente está dizendo ali, que nos próximos 3 anos vamos ver outro mundo jurídico, né? Muita coisa que hoje é feita de maneira tradicional deixará de ser feita. Não, o processo de trabalho alterou significativamente. Então, a necessidade de automatizar procedimentos e reduzir despesas fez com que as áreas de suporte e tecnologia se unissem para desenvolver softwares que fazem em segundos o trabalho que dezenas de advogados demorariam meses, e analisa até mesmo o histórico de decisões de determinado juiz e acerta, vai lá, quase que certo, a chance do sucesso de cada causa. Tudo mapeado, em segundos, né, Bruno? A matéria é maravilhosa. E aí eles fecham dizendo o seguinte: não queremos substituir o advogado, mas dar ferramentas, Kovac, para ele, dar ferramentas a ele para não perder tempo e ter o máximo de dados qualificados para tomar decisão. E isso aí não veio só para o direito. A capa da Veja dessa semana é a telemedicina. Não é? Quem poderia imaginar que o Conselho Federal de Medicina baixasse uma resolução, claro, na segunda consulta, uma série de critérios, mas que o Conselho Federal de Medicina e toda a corporação médica assumisse claramente a importância da telemedicina, a importância do cuidado via, né, toda essa tecnologia. Então, é matéria da Veja, capa da Veja dessa semana, muito interessante. Não vou sugerir a matéria da semana passada, a Veja da semana passada, que é muito polêmica, não é? Mas a dessa semana é bem interessante. Então, assim, que a gente perceba que isso não é numa área, isso veio para ficar, e a gente não tem muita volta desse cenário, temos que trabalhar com ele desde o período de formação. E, para encerrar, isso tudo, evidentemente, considerando a base legal, a regulação, a avaliação, a supervisão. Aqui, nesse momento de liberdade e nesse momento de criatividade, né, de criação, é fundamental que o Sistema Nacional de Avaliação, os sinais, fique cada vez mais robusto, não é? Que a gente, como o doutor Janguier falou no início aqui, que nós precisamos cada vez mais garantir a operação dos sinais,
como aquele vigilante da qualidade, não é? Com todas as modalidades avaliativas. Então, essas mudanças, esse novo curso, todos esses cursos passarão por todas as modalidades avaliativas, avaliação de curso, avaliação institucional, no contexto das avaliações institucionais, e no ENAD. Então, né, toda essa criação ela tem uma moldura, que é a moldura da avaliação, que vai possibilitar que a instituição faça uma análise comparativa por conta dessa análise dos indicadores de qualidade. Bom, uma coisa que eu queria aproveitar esse momento para também até aproveitar a presença do presidente da Câmara aqui conosco, para perguntar se foi, por acaso, foi coincidência, que no mesmo Diário Oficial, que publicou as diretrizes curriculares do direito, a 5, também saiu a publicação das diretrizes da extensão, a 7, né? No mesmo Diário Oficial. E isso foi muito bacana. Por quê? Porque, ao ler a 5, você lê logo imediatamente, na mesma página, a 6, que é da educação física, e a 7. Aí, na 7, o que a 7 traz? Traz as diretrizes para a extensão na educação superior. E, quando se lê as diretrizes curriculares para a extensão, que é a Resolução 7 da Câmara, uma peça fantástica, o que se percebe? Que todos os cursos têm um apelo muito forte para a operacionalização dessa resolução. Mas os cursos que têm um cenário, um terreno muito fértil, são os cursos da saúde e o direito. Então, aqui uma dica, na hora de começar a trabalhar a implantação e a montagem de um novo projeto pedagógico para um curso de direito, trazer e montar junto com a Resolução 7. Então, trabalhar a Resolução 5 e a Resolução 7 juntas. Por quê? Porque o direito, com essa inserção comunitária, esse novo direito, não é? Esse direito que se coloca agora como um direito telejurídico, diria eu assim, também tem uma apropriação. E essa Resolução 7, ela atende ao Plano Nacional de Educação, ela atende às metas do PNE, e é uma resolução importantíssima e que vai dar a todos os bacharelados, CST e licenciatura, mas eu destaco aqui o direito, porque é objeto dessa nossa conversa, uma intensidade muito grande quando as duas diretrizes forem trabalhadas conjuntamente. Eu achei até que tinha sido pensado essa situação, e aí parabenizo o presidente da Câmara por ter publicado junto. Bom, considerações finais é trabalhar esse novo projeto pedagógico à luz da interdisciplinaridade, assumir as metodologias ativas e criativas, não é a problematização, metodologias ativas, as salas invertidas, a inovação, o empreendedorismo, a internacionalização, isso tudo respaldado na tecnologia. E aí, para encerrar, 3 questões. Não pretendo responder, mas 3 questionamentos para a gente refletir. Como ser um bom advogado na era digital? Eu acho que essas 3 questões elas devem ser norteadoras para a construção desse novo curso de direito. Elas devem ser, assim, orientadoras para se pensar, para o NDE começar a trabalhar. Existe conflito no mundo da advocacia entre o modelo tradicional e o modelo que não para de evoluir e se adaptar ao novo cenário jurídico digital? E os cursos de graduação em Direito no Brasil? Como é que vão participar dessa evolução? O tradicional, o novo acaba com o tradicional, ou o tradicional vai inibir o novo? Ou haverá uma relação dialética entre esses 2 momentos históricos importantes? Muito obrigada.